Em relação à família de sistemas operacionais Microsoft Windows para microcomputadores pessoais, analise as afirmativas abaixo sobre a interface gráfica do usuário, seus elementos, e a utilização de ajuda, suporte e atalhos de teclado. A interface gráfica do Windows é composta apenas por janelas que contêm barras de ferramentas e menus de opções. Além disso, os atalhos de teclado são usados exclusivamente para abrir programas, não existindo comandos para manipulação de arquivos. O botão Iniciar no Windows é um dos principais elementos da interface gráfica, permitindo acessar o menu de programas e configurações. O Windows também oferece suporte ao usuário por meio da Ajuda e Suporte, acessível diretamente na interface, com recursos para resolver problemas comuns. Se a interface gráfica do Windows é limitada a uma tela de fundo com ícones de aplicativos, atalhos de teclado são usados apenas para navegação entre os programas abertos, sem impacto na manipulação de arquivos. No sistema Windows, a barra de tarefas é utilizada exclusivamente para exibição dos programas em execução, não sendo possível personalizar seus atalhos ou adicionar novos recursos de ajuda ao usuário. Resposta: o botão Iniciar no Windows é um dos principais elementos da interface gráfica, permitindo acessar o menu de programas e configurações. O Windows também oferece suporte ao usuário por meio da Ajuda e Suporte, acessível diretamente na interface, com recursos para resolver problemas comuns. 2. Sobre o gerenciamento de arquivos e pastas, tipos de arquivos e suas extensões, e a pesquisa e localização de conteúdo no sistema operacional Windows, analise as alternativas abaixo. Arquivos podem ser organizados em pastas dentro do sistema operacional, sendo possível mover e copiar arquivos entre pastas para facilitar a organização e o acesso. As pastas no Windows podem conter apenas arquivos do mesmo tipo, ou seja, você não pode misturar diferentes tipos de arquivos dentro de uma mesma pasta. Arquivos de diferentes tipos podem ser identificados pela sua extensão, e o Windows oferece a possibilidade de ocultar essas extensões para uma visualização mais limpa. A pesquisa de arquivos no Windows é limitada à busca por nome, não sendo possível realizar buscas por conteúdo dentro dos arquivos ou por tipo de extensão. Resposta: arquivos podem ser organizados em pastas dentro do sistema operacional, sendo possível mover e copiar arquivos entre pastas para facilitar a organização e o acesso. 3. Sobre configurações e painel de controle no sistema operacional Windows, incluindo solução de problemas, analise as alternativas abaixo. O painel de controle é utilizado para ajustar configurações avançadas do sistema, como a instalação de programas e a configuração de hardware, mas não é possível acessar ferramentas de diagnóstico e solução de problemas através dele. Solução de problemas no painel de controle permite que os usuários diagnostiquem e corrijam automaticamente problemas comuns do sistema, como falhas de rede, impressão ou som. No menu Configurações do Windows, os usuários podem alterar configurações avançadas do sistema, como a configuração de BIOS e a formatação de discos rígidos. O painel de controle e as configurações no Windows possuem as mesmas funcionalidades e podem ser usados de forma intercambiável, sem apresentar diferenças significativas entre eles. Resposta: solução de problemas no painel de controle permite que os usuários diagnostiquem e corrijam automaticamente problemas comuns do sistema, como falhas de rede, impressão ou som. 4. Sobre procedimentos de backup e gerenciamento de impressão, analise as alternativas abaixo. O backup é um processo que deve ser feito apenas uma vez, pois o sistema cria cópias de segurança automáticas de todos os arquivos e pastas de maneira contínua. A função de backup do Windows permite realizar cópias de segurança completas ou incrementais, mas não oferece a possibilidade de agendar backups automáticos. No processo de backup, é recomendado que os arquivos de backup sejam armazenados apenas no mesmo dispositivo de armazenamento que os dados originais para maior segurança. O gerenciamento de impressão no Windows permite configurar impressoras de rede, alterar as configurações de impressão e monitorar o status das tarefas de impressão, sem a necessidade de software adicional. Resposta:
D. O gerenciamento de impressão no Windows permite configurar impressoras de rede, alterar as configurações de impressão e monitorar o status das tarefas de impressão, sem a necessidade de software adicional. 5. Sobre a instalação, desinstalação ou alteração de programas e a ativação ou desativação de recursos, analise as alternativas abaixo. A instalação de programas no Windows é sempre realizada diretamente através do painel de controle, onde o usuário deve clicar na opção Instalar programas para iniciar o processo. B. Para desinstalar um programa, basta deletar a pasta que contém o arquivo do programa na unidade de disco, sem a necessidade de utilizar ferramentas adicionais. C. A ativação de recursos no Windows pode ser realizada no painel de controle, na seção Programas e Recursos, onde é possível ativar ou desativar funcionalidades e aplicativos do sistema. D. A alteração de programas instalados no Windows, como a modificação de configurações ou atualização, pode ser feita diretamente no aplicativo, sem necessidade de acessar as configurações do sistema ou o painel de controle. Resposta: C. A ativação de recursos no Windows pode ser realizada no painel de controle, na seção Programas e Recursos, onde é possível ativar ou desativar funcionalidades e aplicativos do sistema. 6. Sobre compactação e extração de conteúdo a partir de arquivos zip, analise as alternativas abaixo. A extração de arquivos zip no Windows pode ser feita clicando com o botão direito e selecionando Extrair tudo. B. Arquivos zip podem ser compactados apenas utilizando ferramentas de linha de comando. C. Arquivos zip não podem ser compactados com programas de terceiros, somente com o utilitário nativo do Windows. D. Para compactar arquivos em formato zip, é necessário ter permissões administrativas no sistema. Resposta: A extração de arquivos zip no Windows pode ser feita clicando com o botão direito e selecionando Extrair tudo. 7. Sobre os aplicativos pertencentes ao Windows Bloco de Notas, Paint, WordPad e Mapa de Caracteres, analise as alternativas abaixo. A. O bloco de notas permite a criação e edição de documentos em formato Rich Text RTF, incluindo formatação avançada. B. O Paint permite apenas o desenho com linhas e formas, mas não oferece opções de manipulação de imagens. C. O WordPad permite a criação de documentos com formatação básica, como negrito e itálico, e suporta arquivos em formato .rtf e .txt. D. O mapa de caracteres é utilizado exclusivamente para a edição de texto em documentos HTML. Resposta: C. O WordPad permite a criação de documentos com formatação básica, como negrito e itálico, e suporta arquivos em formato .rtf e .txt. 8. Sobre aplicativos para escritórios por meio de software livre e software proprietário, analise as alternativas abaixo. A. O LibreOffice é um exemplo de software proprietário amplamente utilizado para tarefas de escritório, oferecendo ferramentas de processamento de texto, planilhas e apresentações. B. O Google Docs é um exemplo de software livre, permitindo criação e edição de documentos de texto, planilhas e apresentações em nuvem, sem necessidade de instalação. C. O Microsoft Office é um software proprietário que oferece funcionalidades avançadas para processamento de texto, planilhas e apresentações, com licenciamento pago. D. O OpenOffice é um exemplo de software proprietário, com funcionalidades de editor de texto, planilhas e apresentações, de uso gratuito, mas com suporte pago. Resposta: C. O Microsoft Office é um software proprietário que oferece funcionalidades avançadas para processamento de texto, planilhas e apresentações, com licenciamento pago. 9. Sobre processadores de textos e suas funcionalidades, analise as alternativas abaixo. A. O Microsoft Word permite a criação e edição de textos, além de recursos avançados como a inserção de campos, automação de documentos e criação de tabelas dinâmicas. B. O processador de textos LibreOffice Writer não oferece recursos para a criação de tabelas e não permite o uso de estilos de formatação. C. O Google Docs, como processador de texto baseado na nuvem, permite apenas a formatação básica de textos, sem suporte para automação de documentos ou inserção de imagens. D. O Microsoft Word não oferece ferramentas de revisão automática,
como verificação ortográfica e gramatical, sendo necessário o uso de programas externos. Resposta: o Microsoft Word permite a criação e edição de textos, além de recursos avançados como a inserção de campos, automação de documentos e criação de tabelas dinâmicas. 10 sobre planilhas eletrônicas e suas funcionalidades. Analise as alternativas abaixo. As planilhas eletrônicas permitem a criação de gráficos, mas não suportam a utilização de funções matemáticas ou lógicas como soma, média ou se. B. É possível aplicar validação de dados em uma planilha eletrônica, configurando as células para aceitar apenas determinados tipos de dados, como números inteiros ou datas, garantindo a integridade dos dados inseridos. C. A formatação condicional em planilhas permite alterar a aparência de células com base em valores específicos, mas não pode ser utilizada para aplicar filtros e exibir somente os dados que atendem a critérios predefinidos. D. O uso de referências absolutas em fórmulas de planilhas eletrônicas permite que as células de referência se ajustem automaticamente quando a fórmula é copiada para outras células da planilha. Resposta: B. É possível aplicar validação de dados em uma planilha eletrônica, configurando as células para aceitar apenas determinados tipos de dados, como números inteiros ou datas, garantindo a integridade dos dados inseridos. 11 sobre o gerador de apresentações. Analise as alternativas a seguir. Em geradores de apresentação, os efeitos de transição entre os slides são aplicados apenas aos textos, não podendo ser utilizados em imagens ou objetos inseridos nas apresentações. B. A exportação de uma apresentação para o formato PDF preserva todos os elementos, incluindo animações e transições, permitindo que a apresentação seja visualizada com o mesmo efeito de exibição. C. A criação de slides em geradores de apresentações permite a inserção de imagens e objetos, mas não suporta a aplicação de animações nem efeitos de transição, limitando-se apenas a texto. D. Os efeitos de transição e animações podem ser aplicados a diferentes elementos da apresentação, como textos, imagens e objetos, e são visíveis quando a apresentação é realizada no modo de exibição de slides. Resposta: D. Os efeitos de transição e animações podem ser aplicados a diferentes elementos da apresentação, como textos, imagens e objetos, e são visíveis quando a apresentação é realizada no modo de exibição de slides. 12 sobre navegadores de internet, serviços de busca na web e uso do correio eletrônico. Analise as alternativas a seguir. O Google Chrome é um navegador que oferece integração com o Yahoo Mail, um serviço de correio eletrônico amplamente utilizado, e permite realizar buscas diretamente na caixa de entrada de e-mails. B. O Safari é um navegador que não permite realizar buscas na web por meio de serviços como o Bing, nem possibilita o uso do Thunderbird para gerenciar correio eletrônico. C. O Microsoft Edge não é compatível com o Gmail, sendo necessário utilizar exclusivamente o Yahoo Mail para acessar e-mails em qualquer navegador da Microsoft. D. O Mozilla Firefox é um navegador que suporta vários serviços de busca, como o Google Search, e permite configurar facilmente o acesso ao Outlook para envio e recebimento de e-mails. Resposta: D. O Mozilla Firefox é um navegador que suporta vários serviços de busca, como o Google Search, e permite configurar facilmente o acesso ao Outlook para envio e recebimento de e-mails. 13 sobre serviços de correio eletrônico. Analise as alternativas a seguir. O Gmail oferece suporte apenas para usuários com contas do Google, não permitindo integração com outras plataformas de e-mail como o Yahoo Mail ou o Outlook. B. O Proton Mail é um serviço de e-mail gratuito, mas não oferece funcionalidades de segurança avançada, como criptografia de ponta a ponta, e não possui versões pagas com mais recursos. Seu Yahoo Mail não permite o uso de filtros para organizar os e-mails recebidos, exigindo que os usuários façam toda a organização manualmente. D. O Outlook permite aos usuários enviar e receber e-mails, além de oferecer ferramentas de organização, como pastas e a possibilidade de agendar envios, sendo acessível tanto via web quanto por aplicativo. Resposta: D. O Outlook permite aos usuários enviar e receber e-mails, além de oferecer ferramentas de organização, como pastas e a possibilidade de agendar envios, sendo acessível tanto via web quanto por aplicativo.
14. No sistema operacional Windows 10, é possível encontrar as funcionalidades de atalhos no teclado para manipular arquivos e funções dentro de diferentes softwares. Para abrir uma nova aba dentro do navegador Google Chrome versão português, é usado o atalho A Ctrl mais C, B Ctrl mais X, C Ctrl mais T, D Ctrl mais V. Resposta: C Ctrl mais T. 15. Existem diferentes tipos de aplicações utilizadas para manipulação de arquivos. As mais comuns são as consideradas software livre e software proprietário. No caso de software livre, o LibreOffice Impress é uma ferramenta que permite manusear o seguinte tipo: A. Planilhas eletrônicas. B. Documentos de texto. C. Bancos de dados. D. Apresentação de slides. Resposta: 16. Navegadores de internet são imbuídos de recursos para auxiliar a diversos públicos. Uma necessidade premente para qualquer software dessa natureza é ter recursos de acessibilidade, permitindo que pessoas com algum tipo de limitação possam utilizar o navegador com a mesma facilidade que pessoas neurotípicas ou sem limitações. Nesse sentido, no Google Chrome versão 126.0.6478.185 versão oficial 64 bits operando no Windows 10 Home Single Language versão 22 horas e 2, a combinação de teclas utilizada para aumentar todos os elementos de uma página, incluindo a fonte do texto, é A Ctrl mais, B Ctrl asterisco, C Ctrl Page Up, D Ctrl Enter. Resposta: D. Apresentação de slides. 17. Durante a navegação na internet, diversos elementos são utilizados para melhorar a experiência do usuário. Um dos elementos utilizados são os cookies, que são A. Preferências de idioma do navegador. B. Dados armazenados pelo navegador para personalizar a experiência do usuário. C. Protocolos de segurança para criptografar a conexão com sites bancários. D. Ferramentas para bloquear anúncios indesejados durante a navegação. Resposta: B. Dados armazenados pelo navegador para personalizar a experiência do usuário. 18. Ao lidar com arquivos digitais, é comum encontrar diferentes tipos de extensões. Uma dessas extensões é o .zip, e podemos afirmar que esse tipo de formato de extensão corresponde a A. Formato de imagem utilizado para backups de sistemas operacionais. B. Documento de texto formatado em uma linguagem de marcação. C. Arquivo compactado que contém um ou mais arquivos. D. Aplicativo executável que instala novos programas no computador. Extensões de arquivos diferenciam os tipos de arquivos e indicam a codificação do seu conteúdo. São exemplos de duas extensões próprias aos arquivos de imagens: A. PNG e CSV. B. BMP e PDF. C. EPS e PHP. D. GIF e JPG. Resposta: D. GIF e JPG. 20. Ao editar um texto editorial, o autor deparou-se com a demanda para que, em vários locais no texto do arquivo, haja acessos diretos a páginas da web e a outros arquivos. Uma forma simples e objetiva para lidar com esse intento é: A. Acrescentar capitulares. B. Adicionar hiperlinks. C. Incluir objetos online. D. Inserir referências cruzadas. Resposta: B. Adicionar hiperlinks. 21. No Google Chrome versão 127.0.6533.19, assumindo que o símbolo de soma denota a combinação de teclas, a combinação de teclas usada para navegar entre as guias ou abas do navegador, sem usar o cursor, é A. Ctrl mais Alt. B. Ctrl mais Shift. C. Ctrl mais Tab. D. Ctrl mais Del. Resposta: C. Ctrl mais Tab.
22. Qual o atalho é usado para capturar uma parte específica da tela a ser selecionada após a aplicação do atalho no sistema operacional Windows 10? Alt mais S. B. Ctrl mais P. C. Windows mais S. D. Windows mais Shift mais S. Resposta: D. Windows mais Shift mais S. 23. Na família de sistemas operacionais Windows, é possível criar uma conta de usuário para qualquer pessoa que use o computador pessoal. Para criar uma conta de usuário local no Windows 11 você deve a selecionar Iniciar logotipo do Windows, Configurações, Contas e então selecione Família e outros usuários. B. Selecionar Iniciar logotipo do Windows, Configurações, Acessibilidade, então, selecione Família e outros usuários. C. Selecionar Iniciar logotipo do Windows, Configurações, Personalização e, então, selecione Família e outros usuários. D. Selecionar Iniciar logotipo do Windows, Configurações, Privacidade e Segurança e, então, selecione Família e outros usuários. Resposta: a selecionar Iniciar logotipo do Windows. Configurações, Contas e então selecione Família e outros usuários. 24. Qual é a principal característica de um software proprietário? A restrição do acesso ao código-fonte e a posse dos direitos autorais pelo desenvolvedor. B. Obrigação de compartilhar modificações feitas no software com a comunidade. C. Disponibilidade gratuita para todos os usuários. D. Ausência de bugs. Resposta: a restrição do acesso ao código-fonte e a posse dos direitos autorais pelo desenvolvedor. 25. Em relação aos serviços de correio eletrônico, se você adicionar o nome de um destinatário na caixa CC com cópia em uma mensagem de e-mail, significa que A. O e-mail será enviado para destinatários desconhecidos e para o próprio remetente. B. O e-mail será enviado para diferentes destinatários e todos terão conhecimento dos destinatários. Seus destinatários incluídos neste campo não aparecem para os outros. D. O remetente fica oculto para todos os destinatários. Resposta: B. O e-mail será enviado para diferentes destinatários e todos terão conhecimento dos destinatários. 26. Para proteger o acesso a um computador conectado a uma rede, podem ser utilizados diversos dispositivos. Você, como responsável pela infraestrutura de tecnologia, deve escolher uma opção para impedir que o tráfego com origem na internet faça conexão com seu computador pessoal. Qual tecnologia deve ser utilizada nessa situação? A Multicast. B. Instant Message. C. IPv6. D. Firewall. Resposta: D. Firewall. 27. Organizações, empresas ou instituições, públicas ou particulares, comumente utilizam e-mails corporativos para seus colaboradores. A estrutura de endereço de correio eletrônico para um servidor governamental deve ser: A. Servidor, br-usuário.edu. B. Usuário@servidor.gov e .br. C. Servidor #usuário, org. D. Usuário, servidor, com br. Resposta: B. Usuário@servidor.gov e .br. 28. Um usuário do Windows, que está conectado à internet via computador próprio, deseja compartilhar a sua conexão por Wi-Fi. Para tal, dentre as opções de configuração do Windows, o compartilhamento pode ser feito em A. Adição de VPN. B. Hotspot móvel. C. Ethernet. D. Assistente de foco. Resposta: B. Hotspot móvel. 29. Aplicativos para escritório são amplamente empregados nas tarefas diárias em diversos contextos, empresa, universidade, governo, dentre outros. Tais aplicativos incluem aqueles primariamente dedicados à edição e à criação de apresentações multimídia, tais como A. Impress e PowerPoint. B. Keeper e NetEase. C. Calc e Impress. D. NetEase e PowerPoint.
Resposta. A Impress e PowerPoint. 30. Assumindo que o símbolo de soma denota a combinação de teclas, a combinação utilizada no LibreOffice Writer 2.4.2.2.2 para acionar a funcionalidade editar estilo é A Alt mais E, B Alt mais P, C Alt mais S, D Alt mais Z. Resposta. D Alt mais P. 31. Assumindo que o símbolo de soma denota a combinação de teclas, a combinação utilizada para fechar a aba atual no Google Chrome é A Ctrl mais A, B Ctrl mais T, C Ctrl mais N, D Ctrl mais W. Resposta. D Ctrl mais W. 32. No bloco de notas do Windows, o item de menu utilizado para salvar o documento com um nome diferente ou em um local diferente do original é o A. Salvar, B. Salvar como, C. Novo, D. Abrir. Resposta. B. Salvar como. 33. Considere uma planilha do LibreOffice Calc versão 2.4.2.2.2 em que as células de B1 a B6 estão populadas com os seguintes valores: -10, 25, 13, -14, -28 e 63. Considerando que a célula B7 possui a fórmula igual cont. Se B1 B6 maior que ou igual -10, o valor resultante na célula B7 será A4, B6, C91, D133. Resposta. C91. 34. Qual mecanismo de buscas permite que você faça uma pesquisa na web sem ser rastreado? A. Google, B. Bing, C. DuckDuckGo, D. Yahoo. Resposta. C. DuckDuckGo. 35. No Gmail, os filtros de busca podem ser utilizados para encontrar e-mails de forma mais precisa. Sobre os filtros específicos de busca, o filtro Subject na pesquisa do Gmail é utilizado para encontrar e-mails que A. contêm anexos com um determinado nome, B. foram enviados por um remetente específico, C. possuem um determinado texto no assunto, D. foram enviados antes de uma determinada data. Resposta. C. possuem um determinado texto no assunto. 36. As configurações do navegador de Internet referem-se às preferências e às opções personalizáveis que permitem aos usuários ajustar diversos aspectos da experiência de navegação online. É importante gerenciar as configurações do navegador de Internet de forma correta para A. aumentar malwares e phishing, B. reduzir o desempenho do navegador, C. diminuir a segurança e a privacidade durante a navegação, D. melhorar a experiência de navegação de acordo com as suas necessidades. Resposta. D. melhorar a experiência de navegação de acordo com as suas necessidades. 37. Descreve aplicativos bloco de notas, Paint, WordPad e mapa de caracteres, presentes no sistema operacional Windows. São ferramentas básicas e nativas do Windows, não exigem instalação adicional e atendem a necessidades básicas de edição de texto, imagens e caracteres especiais. B. São softwares livres, gratuitos e com recursos avançados para edição de texto, imagens e caracteres especiais. C. São softwares proprietários, com interfaces complexas e voltados para usuários experientes que desejam máxima flexibilidade e controle na edição de texto, imagens e caracteres especiais. D. São todos aplicativos exclusivos para versões mais recentes do sistema operacional Windows 10, e exigem acesso à internet para realizar edição de texto, imagens e utilização de caracteres especiais. Resposta. São ferramentas básicas e nativas do Windows, não exigem instalação adicional e atendem a necessidades básicas de edição de texto, imagens e caracteres especiais.